sobre público e a gente falou que é o nosso receptor. E deixa eu só voltar pra vocês. Tá passando. Será que eu fiz coisa? Ah, tá. Calma aí. Foi longa a jornada. Aqui. Parou de... Tá. Então, ontem a gente falou de público, então a gente falou do receptor. A gente falou da mensagem em si, sobre o que você fala, e a gente vai continuar falando sobre mensagem. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre a mensagem, o referente e o canal também. Então, a gente vai começar a falar sobre como você vai falar. Naquela pesquisa ainda no Ministério da Ciência e da Inovação, eles viram que o conhecimento científico, quando bem explicado, é fácil de compreender. E a grande maioria das pessoas concorda com isso. Vocês concordam com isso? Se é fácil de entender, então dá conta. Mas isso aqui não é uma realidade. As pessoas acreditam que se for bem explicado é fácil de compreender, mas a gente fazer algo bem explicado é muito complexo. O que a gente percebe é que tem algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção. A sua linguagem vai depender do seu público, por isso que a primeira coisa que eu falo é, vamos falar de público, vamos entender quem é o seu público, porque a sua linguagem vai depender do conhecimento prévio do seu público. Se ele não tem qualquer conhecimento sobre alguma base científica, sobre a área da saúde, por exemplo, eles realmente vão precisar que você vá desde o início. Então, até mesmo quando o seu público já é quase seus pares, outras pessoas da sua profissão, às vezes elas não estão exatamente alinhadas com o que você está querendo falar. Então, às vezes eu percebo que eu tenho que dar um passo para trás. Um exemplo é no meu canal do YouTube que eu tenho as videoaulas. E eu tenho a videoaula de farmacologia. E eu já parto do pressuposto, né, que essas pessoas têm noção de fisiologia, que elas têm noção de bioquímica, só que na prática eu percebo que elas não têm, elas têm uma base ruim. Então, se eu já tento jogar algo complexo para elas, eu estou falando de estudantes de farmácia, dá para ver que eles não pegam. Então, as perguntas são muito parecidas, porque as perguntas são de uma coisa básica que ela não pegou. Então, agora, quando eu vou explicar algum tipo de coisa, eu vou muito da base. Então, eu fui explicar recentemente sobre anticonvulsivante e eu tive que explicar o que é potencial de ação, assim, que é algo que a gente vê lá na bioquímica nos primeiros semestres, porque dava para ver que a pessoa não pegava isso. Então, às vezes, o seu público não está te entendendo porque você tem que dar um passo para trás. Você pode achar que ele está inteirado, mas não está. Você domina aquele assunto, não necessariamente eles têm essa base. Então, se você perceber que está tendo muita pergunta sobre algo que eles já deveriam saber, talvez seja bom você começar a criar uma série, uma editoria, algo do tipo, que dê essa base para eles. E a gente tem algumas dicas. Você pode usar muita analogia, que foi o que a gente fez ontem. Lembra que a gente colocou referências da separação de Sandy Júnior, Live NPC. Quando você faz essas analogias, é mais interessante para a pessoa e ela consegue te compreender melhor também. Metáfora, uma coisa que a gente sofre muito na divulgação científica é que, mas eu queria falar essa metáfora, só que ela não explica 100% o conceito que eu quero dizer. Só que você tem que pensar que você precisa passar uma mensagem. Você não vai conseguir passar o conteúdo inteiro. Como eu disse, o maior desafio é a transformação do pensamento complexo num pensamento simples. Isso é o nosso maior desafio. A metáfora ela não pode ser 100% aquilo que vai abraçar o que você está querendo falar, mas só de você conseguir transmitir uma mensagem já é um passo. No próximo vídeo você faz você vai construindo esse conhecimento. Por exemplo, falam sempre assim, mas você não falou disso aqui. Isso é muito comum. Só que, cara, eu tenho 1 minuto. Em 1 minuto eu quero te passar uma mensagem. Você pegou, beleza? Se eu vou falar sobre o medicamento, eu falo sobre a indicação dele, eu falo sobre o efeito adverso principal. Eu não vou falar sobre aquele efeito adverso que é categorizado como raro. Porque, realmente, senão eu faço uma aula de farmacologia. E as minhas aulas de farmacologia, que tem entre 10 e 15 minutos, elas também não são completas, porque elas nunca vão substituir um professor num semestre inteiro falando sobre aquele assunto. Então, você pode se sentir mal, às vezes, pensando, nossa, mas isso aqui não está completo. Só que o ponto é, você tem que escolher suas batalhas. Olha, eu quero passar essa mensagem, então eu vou construir o conteúdo sobre essa mensagem e a partir daqui eu vou construindo o conhecimento do meu público também.
eu não acho que é muito interessante você fazer um conteúdo como se fosse aula, numa universidade, literalmente. Porque quando você está na rede social, você está lá mais para relaxar, você está lá mais para se distrair, você não está exatamente procurando uma aula de faculdade. Mas você pode querer aprender também. Então você tem que pensar nessa forma e também agradar o seu público de forma que eles, sabe, não se sintam tipo, eu tô aprendendo, coisa chata. Não, você tá na rede social, é interessante, tem alguma relação ali com a minha vida, com o meu dia a dia, então eu vou assistir esse vídeo. Mas se eu for realmente colocar o que eu já vi, fazer um reels com uns slides atrás de mim, falando, mecanismo de ação do anticonvulsivante, a pessoa vai falar, gente, acabei de sair da faculdade, eu não vou assistir. Então você tem que se fazer interessante, realmente. Então, às vezes a metáfora ela pode não abarcar tudo o que você quer dizer, mas só dela passar uma ideia já tá bom. E aí você vai construindo esse conhecimento. Uma coisa que eu gosto é explicar da forma que você falaria no dia a dia. Então, tem aquela coisa do seu público pode não ser da sua idade, então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso aqui, para não ser aquela coisa do tem que ser maneiro, sabe? Aquele velho de boné, assim, a pessoa fica... Mas eu tento normalmente explicar como eu explicaria para os meus amigos mais novos. Eu tento pensar dessa forma. E explicar o termo técnico. Se o seu público não são seus pares, você vai ter que explicar termo técnico. E às vezes o termo técnico é uma coisa que para você é muito básica. Só que para aquele público não é. Vamos antes ver uma mensagem da Laura, do Nunca Vi um Cientista, sobre isso, sobre ser compreensível. Uma mensagem rápida e certeira. Oi, pessoal, aqui é a Laura, do Nunca Vi um Cientista, e a minha dica é muito simples. Se o seu intuito é fazer divulgação científica para pessoas leigas, sem informação científica, você vai olhar para o seu conteúdo e você vai se perguntar: Homer Simpson ficaria confuso com isso que eu escrevi? Se a resposta for sim, refaça até o Homer Simpson ser capaz de entender. Beijo. E basicamente isso, assim, às vezes eu falo com os meninos no início das videoaulas, falo, cara, essa aula é como se a gente estivesse na 5ª série. Eu vou pegar a massinha e eu vou te ensinar uma coisa. Às vezes você precisa ir muito para a base realmente, se o seu público não for os seus pares. Se eu fizer conteúdo especificamente para farmacêuticos, eu não preciso me preocupar. Eu já vou falar vários termos técnicos que eles vão entender. Uma coisa muito importante, que é muito interessante que a gente vê isso em didática, faz umas aulas aí de didática que eu sei. E aí vocês devem aprender com certeza sobre storytelling, né? Que é você construir um pensamento e explicar um conteúdo como se fosse uma história mesmo, com começo, meio e fim. Isso é muito interessante porque retém a atenção da pessoa. Então, recomendações de canais que fazem isso de maneira visual, que é muito interessante, é esse que eu nunca soube falar o nome. Hoje eles são. E o Crash Course, já viram? É muito bom também. E o Crash Course é muito variado. Eles têm, desde sobre saúde, a linguística, é muito variado e é visual. Tudo bem que aqui a gente está falando de um investimento, literalmente financeiro gigantesco. Porque para fazer um vídeo desses caras aqui deve custar muito dinheiro. Mas o que vocês têm que reter é como eles contam a história. Eu recomendo muito que vocês vejam, por exemplo, o vídeo que eles fizeram sobre homeopatia. Cara, eles explicam construindo realmente uma historinha. Não é simplesmente jogando fatos. Não é como se eles pegassem um slide com vários tópicos e ficassem não sei o que, não sei o que. Não, eles vão contando uma história pra você. Então eu recomendo muito esses dois canais. Eles fazem isso com maestria. Eles são os top dos top dos top. Mas também tem gente que não tem tanto dinheiro assim, mas faz um trabalho muito bom. Eu gosto muito do Drauzio Varela na minha área, na medicina em geral, porque apesar das pessoas acharem que ele fala para todo mundo, na verdade não. Você consegue reconhecer que o público dele são pessoas mais velhas. Eu até diria acima de 50 anos, até pela forma, as referências que ele usa às vezes. Ele fala, lembra de tal medicamento? É um medicamento que não existia quando eu nasci. Então dá para perceber que ele sempre está puxando para uma galera mais velha. Só que, como essa galera mais velha pode ter mais dificuldade de entender, a forma que ele explica é muito simples. Então, quando eu fui trabalhar em drogaria, eu lembro que eu ficava assistindo o vídeo dele para ver como ele explicava sobre uma doença. A forma como ele explicava, as referências, às vezes, dependendo da região que você tiver, a doença é chamada de uma forma diferente. Então, ele já ensina no início do vídeo, tipo, você pode conhecer essa doença como tal, tal. Então, eu gosto muito dele, muito mesmo, assim. Eu acho que ele faz um trabalho fantástico. E também, minhas amigas, eu gosto muito da Mari.
A Mari, não sei se vocês conhecem, a Mari Krieger, ela faz um trabalho mais como se fosse sketch mesmo, tipo, interpretando personagens e tal. E hoje eu acho que ela é a mais divulgadora científica do Brasil. Fácil. Pra mim ela é mais criativa, pra mim ela é a mais... Cara, pra mim ela é a mais hoje, assim. E ela faz essa coisa de contar história, porque realmente é uma historinha cada vídeo. E ela te passa uma mensagem do porquê que a gente não acha que você deveria sair comprando gominha de cabelo. Essa é a mensagem do porquê. Aí ela vai te contar uma história com personagens do porquê. Então é muito interessante a forma que ela trabalha. E também as meninas nunca viam cientista. Elas fazem algumas coisas de interpretação também, assim como a Mari faz, só que elas fazem muito esse trabalho, depois vocês percebam, de contar uma história desde o início. Principalmente os vídeos do YouTube delas, elas são vídeos assim de 25 minutos, muito extensos, sobre um assunto só, tipo café. Só que, cara, é muito bem construído. É muito bem construído. Elas começam muito com o básico e aí elas vão realmente construindo o seu conhecimento e toda hora elas trazem alguma referência que você vai fazer a analogia com a sua vida, assim. Tipo, sabe aquele momento que aconteceu tal coisa com o seu café? Foi por isso, por isso, por isso. Por exemplo, eu gosto muito da série que elas fazem quando tem Masterchef. Então, elas pegam o porquê que deu errado tal prato naquele episódio do Masterchef e elas explicam cientificamente por que isso aconteceu. Então, elas fazem essa coisa da analogia pegou uma coisa que você está assistindo, que você gosta, então você vai se atrair pelo conteúdo. E também elas constroem a história do porquê isso aconteceu. É muito interessante. Então, indicações para vocês se inspirarem. Não copiarem, se inspirarem. Beleza, eu já sei o tema, eu já sei então como eu vou falar, já dei uma estudada aqui no meu público e tal. E agora? Eu quero fazer, vamos para a prática. Bom, primeira coisa é que você vai se planejar. Para você se planejar, você vai ter que escolher. Eu vou fazer pauta fria ou pauta quente, que é uma polêmica. O que seria pauta quente e pauta fria? Pauta quente é aquilo que a gente fez ontem, do fazer a analogia entre algo que está em alta, lembra que aquilo era tudo que estava no Google Trends, que a gente colocou. E assim, se eu publico hoje um vídeo com algo que está muito em alta, eu vou ter muito engajamento. E o meu vídeo pode ser ruim, mas eu vou ter muito engajamento, porque as pessoas estão muito querendo saber sobre aquele assunto. Se tiver muito match com a sua área, você vai ter muito engajamento. Você vai estourar a bolha, muito provavelmente. Então, você pode pensar, vou fazer pauta quente, vou ficar gigantesco. É legal, só que você trabalha, você estuda, você tem uma família, você tem seus amigos. Você vai conseguir, aconteceu tal notícia, vou parar para fazer um roteiro, gravar, editar e postar? Você vai ter tempo de fazer isso no mesmo dia? Porque a pauta quente, a gente considera que ela tem uma validade de até 3 dias. Dependendo da pauta quente, se ela for quente, tipo o negócio do Chico e a Luísa Sonza. Cara, à tarde eu já não aguentava mais ler, assim. Quando você não gosta de manhã, à tarde eu já não suportava mais ver esse assunto. Então, dependendo da pauta quente, quanto antes você postar, melhor. Só que você vai conseguir parar para fazer isso? É realista? Porque você precisa que seu projeto vá para frente. Você vai parar a sua vida? Você vai ter essa constância? Então, a pauta quente, ela tem esse problema. Ela não é programável. Eu não posso colocar, vou me planejar esse mês. Eu não posso botar, aqui eu vou botar pauta quente, porque você não sabe se vai acontecer ou não. Então, ela tem esse problema. Ela não é programável, você não consegue planejar. Você tem um tempo extremamente curto para ainda ser relevante. E a informação naquele momento é limitada. Pode acontecer de você conseguir publicar o vídeo no mesmo dia, passar 1 hora e o negócio mudar. Tem um plot twist total e o seu vídeo está com a informação errada. E isso ser provado depois. E aí você vai ter que refazer o seu vídeo. Ou se retratar de alguma forma nos stories, algo do tipo, assim. Mas o seu vídeo vai estar lá, passando pra frente. Então, você apaga o seu vídeo e você refaz, o que você vai fazer? Então, existe esse risco quando você faz a pauta quente. Você não vai ter tempo de sentar e ler artigo científico, cara. Você vai simplesmente fazer com que as informações estão ali e você vai ter que postar. Já a pauta fria é aquela pauta do tipo, cara, se eu postar hoje ou daqui 3 anos, as pessoas ainda vão querer saber. Mas a pauta fria vai viralizar? Talvez não. Provavelmente não. A pauta fria normalmente ela segue a constância, assim. Então, se seus vídeos fazem uma média de 10 mil views, a sua pauta fria vai fazer 10 mil views. Pode ser que ela viralize? Pode. Mas pode ser que ela flop também. Mas assim, a tendência é ficar no meio ali. Então, você não faz muito essa coisa de estourar a bolha, é mais difícil. Só que, em compensação, você consegue sentar no início do mês e colocar, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, e se planejar, e realmente fazer uma pesquisa boa sobre isso. Então,
você vai ter que botar na balança. Será que eu vou fazer pauta fria ou pauta quente? Existe aí, daquelas fórmulas mágicas que a galera coloca, a ideia do 30% pauta quente e o resto pauta fria. Você pode tentar seguir isso. Eu, particularmente, passei muito tempo da minha vida só fazendo pauta fria, porque eu realmente não tinha tempo. Eu sabia que eu não podia deixar de postar, mas eu comecei a perceber que meu público ficou pedindo a pauta quente, porque aconteciam coisas muito relacionáveis ao meu conteúdo que eu não conseguia parar para fazer, porque eu só gravava sexta-feira. Então, se a pauta quente rolasse no domingo, cara, eu ia gravar na sexta e eu ia postar na quarta. Então, já estava muito ultrapassado. Por isso que eu comecei a também tomar esse cuidado, assim. Eu realmente comecei a botar mais pauta quente e, sem dúvida, os meus vídeos que mais estão viralizando agora é tudo pauta quente. O da fenilefrina eu postei, sei lá, 3 horas depois que saiu a notícia, mas porque já era de muitos anos o conhecimento de que tinha algo errado com a fenilefrina. Assim, a gente já tinha essa coisa do, cara, os estudos excelentes mostrando que a fenilefrina não era melhor que placebo. Então, já era algo que eu ficava, tipo, uma hora isso aqui vai estourar. Mas eu não imaginava que ia estourar daquela forma. Mas estourou, tipo, sei lá, num painel da FDA, que é, tipo, a dos Estados Unidos. E aí eu falei, cara, eu já tinha conhecimento sobre isso, então eu consegui lançar o vídeo à tarde. Pra mim foi mais tranquilo. Só que é aquela coisa, eu tive que parar meu dia. Então, assim, me enrolei muito. Fui parar de trabalhar 2 da manhã, porque eu tive realmente que ir à tarde gravar e fazer roteiro e tal. É o meu vídeo mais visto, acho que do ano, assim. Mas você tem que botar na balança. Vale a pena? Eu estou num dia bom e aconteceu uma coisa? Faz. Eu consigo você fazer. Agora, eu estou muito atarefado, ver se vale a pena ou não. O que importa é você ter constância. Mesmo que seu projeto seja só pauta fria. Você vai crescendo devagarzinho. É bom. O que importa é você não parar. Então, você tem que ter essa consciência do eu vou me dedicar a fazer pauta quente, pauta fria. Tem gente que conteúdo que é só pauta quente. E a pessoa vive pra isso. Tipo, ela fica lá parada esperando alguma coisa acontecer. O galera de fofoca, assim, eles vivem de pauta quente, aquele trabalho. Eu acho muito louco, porque eles postam vídeo, tipo, meia-noite e 8 da manhã de novo. E é o trabalho da pessoa. Se você tiver essa disponibilidade, melhor, você vai crescer muito. E aí você definiu lá, você falou, vou fazer aqui minhas pauta fria, me organizei, ou aconteceu algo, vou fazer pauta quente. Curiosidade, eu já fiz jornalismo, eu fiz 1 semestre de jornalismo no momento de muito delulu. E aí eu falei, vou fazer jornalismo, eu fiz 1 semestre e tranquei. Eu falei, não, chega, eu não quero. Só que eu aprendi isso aqui, que eu achei incrível, tipo, eu já deixei muito vídeo pela metade, porque eu não tinha um processo. Então eu começava, aí eu esquecia do vídeo simplesmente, e aí eu ia ver, falei, cara, eu terminei esse roteiro, eu não terminei, eu não sei em que momento eu tô, só tenho que editar, essa edição tá pronta. Eu perdi vídeo fazendo isso, porque eu não tinha um processo. E assim como o jornalista tem que ter um processo para fazer uma publicação, a gente tem que ter um processo para criar um conteúdo. Então, hoje mais ou menos esse é meu processo, eu tento fazer como fosse um jornalista mesmo, adaptado, lógico. Então eu escolho assim, beleza, é pauta fria, pauta quente, ok. E aí o jornalista vai para apuração, a gente vai para nossa apuração, que é eu estudar. Eu vou ler artigo, eu vou ler livro, eu vou falar com especialistas, eu vou ver o que saiu na imprensa, eu jogo muito coisa no Twitter e vejo as perguntas que as pessoas estão fazendo sobre aquilo, porque aí eu vou responder dentro do meu vídeo, então eu vou fazendo essa construção. Depois, eu sento, depois que eu li muita coisa, e às vezes eu anoto umas frases-chave, assim, só que aí só depois eu sento para escrever roteiro, para fazer texto, para colocar a legenda. Então depois eu sento e faço isso. Uma coisa que eu recomendo muito, que a gente estava falando sobre criatividade, que a gente não aprende muito, sobre como lidar com isso, é que, cara, se você faz um conteúdo hoje, dorme e acorda no dia seguinte, você vai olhar o seu roteiro, você provavelmente vai mudar alguma coisa e ele vai ficar muito melhor, muito melhor. Então, assim, pauta quente tem aquilo, você vai publicar no mesmo dia, cara, saiba que se fosse amanhã de manhã ia melhorar o seu roteiro. Então, o que eu faço é extremamente raro mesmo eu fazer um conteúdo que eu escrevi no mesmo dia, assim, eu postar ele no mesmo dia. É muito raro, muito raro. Eu gosto de, pelo menos, ter uma noite de sono para pegar de novo esse roteiro e reescrever ele. Às vezes eu reescrevo ele inteiro. Eu faço mini módulos de farmaco, são 3 aulas, por exemplo. Cara, eu escrevi as 3 aulas diretão, assim, aí depois, 2 dias eu fui reler, são 3 roteiros completamente diferentes e eu falo, não, agora tá bom. Até então tava bem mediana, não, agora tá bom. Então eu gosto de fazer isso, tipo, no dia seguinte eu faço essa edição, que é adaptação, às vezes saiu mais alguma coisa, então eu faço eu organizo meus pensamentos melhor também, então eu consigo fazer uma coisa mais elaborada.
E, enfim, divulga. Tem muita gente que tem vergonha de divulgar, então, tipo, nem posta nos stories, sabe, de vergonha. Ai, não acredito, vocês vieram. Do nada. Ai. Então, divulga, assim, tem uma galera que fica com vergonha, tipo, mas aí é muito blogueirinha, assim, sabe? Cara, eu sou muito a favor do você postou, reposta no stories. Ai, mas eu ouvi dizer que detona o engajamento. Mentira, isso não existe, a gente vai conversar sobre isso. Mas publica e manda pros seus amigos, às vezes, assim, tipo, eu tive muita sorte de ter amigos que eles realmente compartilham minhas coisas, às vezes eu fico com vergonha. Porque às vezes eu acho que meu vídeo não foi tão bom e meus amigos todos compartilharam e eu fico tipo, ai, velho, que vergonha. E assim, eu nunca pedi. Uma coisa que eu não gosto é essa galera que fala assim, eu comecei uma parada, ninguém me apoiou, sabe? Começa a jogar na cara das pessoas, só que meus amigos não são meu público-alvo. Eles compartilham porque eles gostam e que eles querem, mas eles não são meu público-alvo. Então, você vai obrigar sua família a postar, assim, e ficar irritado se eles não postarem. Você tem que pensar meio nisso, assim. No início eles te ajudam, depois se eles saem fora, é natural, porque eles não são seu público. Então, não cobre dos outros isso. Mas também, às vezes, se tem a ver com algo que o meu amigo está passando, eu mando para ele. Eu falo, que legal. Aí a pessoa vai e reposta. Então, divulga o seu trabalho mesmo. Não tenha vergonha de divulgar. Você não é porque você é blogueirinho, você está na internet, etc. É algo realmente que é o seu trabalho, cara. E é um trabalho muito importante. A gente não está vendendo gominha para cabelo. A gente está literalmente fazendo divulgação científica. É uma parada importante, de verdade. Então, divulguem o seu trabalho. Não tenham vergonha disso. E aí eu gosto muito de pregar a palavra do Notion. Vocês usam Notion? Eu não usava. E aí eu descobri que a minha vida até então era ridícula. O Notion, eu usava o Trello. Até então, eu usava o Trello e nunca realmente terminava os processos lá, porque, coisa chata, eu usava mais agenda mesmo. O Notion, ele é gratuito e, assim, eu nem sei realmente o que é o Notion. Ele é um negócio gigantesco, você pode fazer lista, você pode fazer tudo, você pode ter uma agenda lá dentro. Eu sei que eu uso calendário editorial e funciona muito bem pra mim. Então, eu tenho meu calendário, aí eu consigo colocar os cards. Se você clica nesse card aqui, vai aparecer todas as informações. Então, eu boto referências, eu boto a legenda que é pra publicar na hora. Eu coloco, se for collab, você consegue marcar quem é a pessoa. Você consegue deixar tudo muito bem organizado. E como hoje eu trabalho com outras pessoas, que eu tenho editor, eu tenho designer, eles têm acesso ao meu calendário. E aí eles conseguem acessar e ver exatamente, esse dia que vai sair. Então, eles conseguem se programar de acordo com as minhas publicações. Então, eu gosto muito do Notion, principalmente porque ele é gratuito. Então, vale muito a pena vocês usarem o Notion. E hoje eu também já estou usando mais para minha vida em geral, assim, para outras coisas, não só para o trabalho. Acho que vale muito a pena. Não é publi, ele é realmente bom. E aí, beleza. Eu preciso de recursos materiais, que eu acho que quando você tem a ideia, para você parir ela, o que te separa dela às vezes é isso, né? Tipo, mas eu não tenho câmera, eu não tenho microfone, e agora? Então, se você quer fazer vídeo, você vai pensar na sua câmera. Eu realmente acho que a câmera não é a coisa mais importante. Eu acho que para produção audiovisual, e minha amiga ali, especialista, pode falar melhor sobre isso, mas iluminação, eu acho que ela faz toda a diferença. Eu acho que ela é muito importante realmente. Porque tem muito celular que a câmera já é maravilhosa, cara. Então, eu percebi... E também uma coisa que a internet não te exige tanto é ter uma super produção o tempo inteiro. Tanto que os vídeos de pauta quente, toda vez eu faço no meu celular. Porque aí eu já vou editar no meu próprio celular e eu já posto. Se eu for passar para o computador, etc., demora. Então, com o meu celular já é o suficiente. Eu tenho uma câmera profissional há muito tempo, então eu uso ela, até mais para o YouTube. O YouTube exige um pouco mais, você tem uma câmera melhor, mas, por exemplo, TikTok e Instagram, você não precisa ter uma super câmera. Com o seu celular já seria o suficiente. Então, eu não me preocuparia tanto aqui, sinceramente. Eu me preocuparia mais com a iluminação. Eu sempre acho que a luz natural é melhor do que a luz artificial. Eu acho ela muito mais bonita, deixa tudo mais bonito. Só que, na prática, às vezes você quer gravar à noite. Então, nem sempre é possível. Então, você pode optar por luz natural. Eu realmente recomendo que você compre uma ring light primeiro, bem blogueira real. Porque se você for gravar no celular, você já coloca ele aqui no meio, também tem um suporte de câmera e é muito mais barato. Se você quiser evoluir, eu quero luz de frente, luz atrás e tal, beleza, aí você compra lá as suas luzinhas bonitinhas. Mas para iniciar, eu compraria uma ring light e usaria meu celular. Tem muitos preços. Vai ter as bem baratas, que vai ser tipo 150, 200 reais, que vai ser desse tamanhozinho assim, o que já é bom.
E tem aquelas de profissional, que é a galera que faz cílios, assim, vocês já viram. Elas têm uns negócios gigantescos, que aí é uns R$800. Então varia real. Mas eu tenho uma de 150, que eu uso como luz atrás, assim, às vezes. E é bom. Quando eu vou gravar pauta quente, normalmente eu uso ela. E aí, você precisa pensar no seu som. Outra coisa. Uma coisa que eu descobri, eu não sei porquê, eu acho que é uma máfia dos microfones, porque eu uso esse aqui. E ele é um microfone de R$200. Uma vez eu peguei emprestado esse aqui, que é um Rode. O Rode, ele era tipo R$2.000. E eu juro que esse aqui é melhor. Ou eu usei muito errado, velho, ou tava estragado esse negócio. E aí que foi o Elvis que emprestou. E aí eu falei, cara, eu juro pra você que meu lapela é melhor. Aí ele, não, mas é porque é unidirecional e pega música. Eu falei, não me importa. Sim. E, cara, você não precisa, sabe? Eu já vi gente realmente começar daqui, assim. Eu falei, caraca, nem eu tenho esse microfone. Então, compra um de lapelinha, ele fica aqui bonitinho em você. Tem gente que não gosta que apareça. Então, por exemplo, quando eu vou gravar pro YouTube, como eu tô com uma mesa aqui, eu boto a lapela aqui. Então, você não me vê com o microfone normalmente nos vídeos do YouTube. Nos outros que eu tô em pé e tem fundo verde, beleza, eu boto aqui. Mas, no geral, é o que eu recomendo, assim. E esse meu, ele tá 230. Eu postei ontem que pediram. E é uma nova versão, ele é preto agora e ele é 230. E realmente, cara, esse microfone é ótimo. E aí, o que eu faço? Esse microfone, ele tem o final de P2, né? E, por exemplo, se você conecta direto no celular, geralmente o celular não reconhece. Aí você compra um adaptador, eu comprei um agora de R$9. E aí você conecta no seu celular e o seu celular é o gravador. Geralmente, o gravador, se você tem uma câmera profissional, ele não é tão bom. Ainda é melhor você usar o seu celular. Então, às vezes, eu boto meu celular para gravar, boto o microfone e fico falando com ele assim. Eu faço o vídeo todo assim. E aí o áudio eu acho muito bom. Nunca reclamaram do meu áudio, graças a Deus. E é isso, assim. Eu acho que é a coisa mais barata que você faz. É isso. Ou você pode querer fazer podcast, aí beleza. Você faz alguma coisa mais sofisticada. Mas até podcast que eu já fiz, a gente já fez com lapela. E eu achei bom. Não, eu gravo meu celular. Depois eu só, na edição, você junta. E aí, continuando sobre o vídeo, você vai precisar editar. Eu recomendo realmente que você edite. Eu recomendo realmente que você tire os respiros. Que é quando você fica muito tempo assim. Não precisa ser que nem o meu, às vezes, que o meu é... Até às vezes eu fico, meu Deus. Mas eu recomendo. Eu vejo vídeo de gente muito boa que, cara, no meio você já tá meio tipo... Ai, cara, que a pessoa... Não sei o quê. Ai, não sei o quê. Cara, sabe? Só corta um pouco, assim. E não é difícil fazer essas edições. Eu gosto muito do Premiere, que é o do Adobe. Eu acho que é o mais simples e fácil de você mexer. Nada disso aqui paga em curso, não paga em curso. Eu já fiz a besteira de pagar um curso de After Effects. E eu aprendi muito mais no YouTube antes e teve coisa que eu ensinei pro professor, não tô zoando. Assim, não vale a pena curso, não vale a pena. No YouTube, você tem tudo de graça, assim, é incrível, você não precisa pagar. Só que hoje eu sou muito fã do CapCut. O CapCut, ele é um aplicativo feito pela galera do TikTok, só que você pode usar para qualquer vídeo, não precisa postar no TikTok, que ele é gratuito. Ele tem algumas coisas pagas que não vale a pena, assim, só se você quiser um efeitinho muito específico. Mas ele é gratuito, ele é no celular e você edita muito rápido e ele é muito intuitivo. E pra mim isso aqui foi uma revolução, o CapCut, porque eu parei de jogar tudo no computador. É muito raro jogar no computador, até porque eu já tenho editor, né? Eu faço ele se virar. Mas o CapCut salva, assim, até às vezes para story, eu quero legendar o story muito rápido, o CapCut faz a legenda automática muito rápido. Então vale muito a pena você usar o CapCut real. E a animação, que seria, por exemplo, eu quero fazer a bolinha voando, eu quero fazer bonequinho andando, aí eu recomendo realmente que você use o After Effects, que é da Adobe também. Aí o que eu aprendi? Que você não precisa dominar o After Effects. Você baixa plugins, que existem vários gratuitos na internet, aí você clica um botão e ele faz o bonequinho andar. Eu não sabia disso. Esse aqui é o melhor que existe, porque ele faz tudo, assim. Ele faz letreiro subir, ele faz palavra sair. Até o ter editor, eu usava o After Effects e a galera gostava. Então, eu acho que é bom. E se você quer fazer post... quer fazer capa do YouTube, ou quer fazer a arte mesmo do post do Instagram, a capa do seu Reels, enfim... você tem que fazer uma arte e pensar em design gráfico. Assim, na farmácia a gente não tem noção de estética nenhuma. Eu não sei se vocês têm noção de estética, se vocês acham bom.
E uma coisa assim, você vai fazer, você vai achar lindo. Daqui 6 meses você vai olhar e vai falar, cara, que coisa horrorosa. É que nem, tipo, roupa. Você fala, nossa, me vestia tão mal, assim, faz 2 anos só. E eu percebo isso, eu vejo umas artes que eu fazia, eu fico, ai, que vergonha, parece uma tiazona, assim, fazendo. Mas aí eu aprendi a me inspirar, eu aprendi a ver o que a galera tá postando e, tipo, tá, assim, esteticamente na moda, e aí eu me inspiro naquilo. Então, eu realmente recomendo que você veja antes o que tá sendo praticado, assim. E aí tem o clássico Pinterest, tem o clássico Canvas, que é gratuito para vocês, que tem e-mail da UNB. E vocês não aproveitam isso. É de graça, gente. O Pro, para fazer apresentação para a faculdade, é maravilhoso, real. Então, usem o Canvas. E aí também tem o Behance, que é mais profissional, assim, que a galera posta portfólio mesmo. E aí você vai fazer a sua criação em si, você pode fazer no Canvas, que é a maneira mais fácil, acho que já é o suficiente, ou você pode também ir para o Photoshop, que aí você tem várias possibilidades diferentes. Eu aprendi a usar Photoshop muito cedo, porque eu usava Fotolog, e aí o Photoshop é muito bom, assim, então é livre, eu consigo fazer muita coisa real, e já aconteceu até de eu pegar job de design, assim, não tinha nada a ver com o meu rolê, eu não vou recusar também, e eu fazia no Photoshop e a galera, nossa, ficou muito bom, né? Eu falei, Então, o Photoshop é muito legal, eu gosto muito do Photoshop. Se possível, faz as coisas no Canvas, mas tenta paralelamente aprender a mexer no Photoshop, você vai poder fazer muita coisa. Só que quando você for pegar a imagem, gente, pelo amor de Deus, presta atenção que a internet não é terra sem lei. As coisas têm direitos autorais, você precisa prestar atenção nisso. Aqui são sites que eu recomendo você pegar imagens sem direitos autorais. Algumas você tem que dar uma olhada, às vezes eles não permitem que você venda produtos com aquela imagem, mas você pode fazer um post gratuito tranquilamente com ele. Esses são os sites. Uma coisa, tem gente que já chega pagando o site, eu vou voltar. Tem gente que já chega pagando esses sites, assim. Eu não recomendo, porque cada site, apesar de ter várias imagens, eles seguem um estilo estético. Então, por exemplo, esses sites, eles costumam ter mais essas imagens de fotografia mesmo. Então, se a sua vibe é mais essa, você vai usar mais esses sites. Existem outros sites que é mais ilustração, então é mais pra cá que você tem que ir. E também outros sites que são esses mais propaganda mesmo. Essa mina tá em todos os banners que você imaginar, assim. E aí ela, tipo assim, posando, fazendo tipo, Então, se o seu vibe é mais essa, esses sites são mais indicados, antes de você sair pagando. Mas todos eles têm coisa de graça. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes tá com pressa, você já vai direto onde você sabe que vai conseguir. Porque às vezes você se perde. E tipo, tu vai na 29ª página, assim, procurando uma parada e simplesmente você encontraria na primeira se você tivesse em outro site. Aí voltando, são esses aqui. Se quiserem tirar uma fotinha, agora pode tirar. Aí o PNG Tree, ele vai falar pra você que ele vai te cobrar. Ele deixou você postar baixar só uma imagem por dia. Só que aí você queria uma conta nova. Eu tenho 8 contas. Não precisa pagar. Não recomendo. Não, eu não recomendo pela problemática deles estarem tirando isso sem qualquer responsabilidade de direito autoral. Assim, por exemplo, você vai pegar uma imagem de um artista, cara, e colocar na inteligência artificial sem a permissão dele, eu acho antiético. Então, mas aí ele tá tirando isso de fotografias e artes que talvez tenham direitos autorais e a gente não sabe, sabe? Eu gosto do ChatGPT e tal, beleza, mas o de imagens eu tenho um problema com. Mas vocês que sabem, vocês que... Lembra do Visão e Valores que a gente viu ontem? Vocês que sabem. E aí, a gente quer mais a ciência, esses dois sites são muito interessantes pra gente. O BioRender, você consegue fazer todos esses esqueminhas de livro-texto mesmo que a gente vê. Então, nossa, meus professores ficaram muito felizes quando eu botava isso. Eles falaram, nossa, você desenhou. Não. E ele tem uma parte, ele é mais puxado pro... Você vai ter que pagar pra ser bom. Mas se você for esperto, você consegue fazer coisa de graça nele. E é aquele site que eu te falei. Eu tiro todas as minhas imagens das ilustrações que eu faço daqui. Esse é um site feito por um instituto lá, gringo, que eu já mandei e-mail para eles. Eu perguntei se eu poderia fazer produtos para vender com as imagens dele, porque eu vendo material de estudo, eles autorizaram. É tranquilo, assim. E é legal porque tem imagem de laboratório. Então você consegue pegar placa de Petri, assim, tem muita coisa. Tem a parte de anatomia inteira, tem a parte de biologia celular. Tem esses general items, tem tipo assim, tem diferentes tipos de medicamento, tem as pessoinhas, tem coisa pra você fazer um gráfico bonitão.
E tudo isso é gratuito. Você baixa o PNGzinho e faz. Esse site pra mim eu acho lindo, assim, tudo que eles fazem, eu acho muito bonitinho. E você pode usar para o que você quiser, tá? Se você quiser vender um material de estudo com uma imagem dessas, você tem essa autorização. Aí é só você botar referência, né? Então, nessa parte de itens gerais, eles têm umas partes de... tipo como se fossem uns instrumentos até, que eu acho que vocês usam, não sei, coisa de física lá. E eles têm muito essa coisa de você montar gráficos. E aí eles têm, tipo... depois eu não sei explicar. É coisa de vocês. É de física. Só que aí você vai ter que vir aqui. Ele é mais focado realmente em biologia, né? Ele tem essa parte médica, então ele é mais focado em biologia. Mas dá pra tirar coisa, assim, de laboratório, no caso. Mas assim, claro, se você olhar nesses outros sites, assim, eles vão ter coisas, provavelmente. E o BioRender também, apesar dele também ser focado mais em biologia. Beleza. Agora vamos falar de canal. A gente vai falar das redes sociais em si, porque não adianta você sair postando se você não compreende a rede social. E esse é um dos motivos que as pessoas abandonam, porque elas postam materiais fantásticos, só que ninguém engaja e aí a pessoa desiste. Não tem pra você continuar. Nessa pesquisa ainda, essa já é do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente não tem pesquisas robustas que realmente mostram onde as pessoas procuram saber sobre ciência e saúde. Apesar de ter uma ou outra pesquisa mostrando algo, na realidade a gente não tem. Porque, por exemplo, se você pergunta para mim assim, você procura sobre ciência na internet? Eu vou falar, não. Mas eu tô lá no Google procurando algo que tem a ver com ciência. Aí já é um problema. Outra coisa, principalmente na saúde, é do tipo assim, você procura sobre saúde nas redes sociais? Não. Mas a pessoa segue 500 mil pessoas que estão falando de saúde e ela está absorvendo aquilo passivamente. As pessoas não fazem a associação de que não é só você ativamente indo atrás que você vai realmente mudar um hábito. Não, às vezes você está recebendo tanta coisa e a gente é muito influenciado por rede social. Então, não existe uma pesquisa ainda que fez isso. Um exemplo é que quando você vai procurar no Google algo, ele já coloca a resposta de vídeo de YouTube. Então, querendo ou não, se você obteve a sua resposta pelo YouTube, aquilo é uma rede social. Então, você teve uma resposta de rede social, só que a pessoa não considera o Google uma rede social. Então, não tem uma pesquisa que fez essa distinção até hoje. Eu tenho que fazer mestrado para fazer essa pesquisa, porque eu fiquei indignada, né? E aí, a gente tem essa pesquisa aqui que eles... mas aí, para ver ciência e tecnologia, você usa o que na internet? Eu gosto dessa porque eles foram mais honestos aqui nela. A galera bota 79% Google, que eu concordo, 73% YouTube. O que faz sentido com aquela outra pesquisa que eu tinha comentado com vocês, de que o YouTube é a rede social mais usada no Brasil. As pessoas fazem perguntas para o YouTube. Então, uma grande dica do marketing digital é que quando você for postar vídeo no YouTube, o título tem que ser uma pergunta, que aí vai aparecer no negócio do Google. As pessoas usam muito WhatsApp, Facebook. Aqui está de 2019, a gente viu uma pesquisa então referente ao ano passado que mostrou já, né, que o Instagram passou ao Facebook. Então as pessoas também, blog morreu, né, foi com Deus, e o Twitter também, e podcast cresceu muito desde então. Essa pesquisa está defasada, né, o podcast ele cresceu desde então. Mas ainda é difícil você, eu quero uma resposta, aí você entra no Spotify e bota, é meio difícil você fazer isso, mas você obtém muita informação de podcast. E aí vem a polêmica do algoritmo. Se você botar agora no Instagram, tipo, algoritmo Instagram, vai aparecer 500 cursos do quebre o algoritmo, o segredo do algoritmo, aí você tem que comprar o curso. O que é algoritmo? Se você olhar a definição, conjunto das regras e procedimentos lógicos, chatice isso aqui, não entendo nada, não sei o que está escrito. Mas o ponto é que, o que é algoritmo? Você dá os dados de entrada, ele faz um processamento e te dá um resultado. Ok, a gente começa a entender, Vou explicar agora como a gente estivesse na 5ª série. Existem redes sociais. Beleza. Tem um robozinho nas redes sociais. Esse robozinho, você postou lá, ele vai pegar o seu conteúdo e falar, vou entregar para uma galera. Aí ele entrega seu conteúdo para uma galera. Essa galera vai reagir àquele conteúdo, ou não. Aí o robozinho vai falar, uma galera gostou disso aqui, então mais gente merece ver. E aí o robozinho pega e entrega para mais gente.
Só que esse robozinho, ele é diferente de rede social para rede social. Inclusive, as redes sociais têm mais de um robozinho. Então, o robozinho do Instagram, você posta, ele pega o seu conteúdo e ele manda para uma parcela dos seus seguidores. O robozinho do TikTok, não. Ele pega o seu conteúdo e entrega para pessoas que em algum momento deram um sinal que se interessam pelo aquele assunto. Ou seja, como funciona o algoritmo das redes sociais? Ninguém sabe. Você sabe por que ninguém sabe? Porque o algoritmo é que dá o lucro para a rede social. A rede social, querendo ou não, é uma empresa. E o que acontece? Se eu te revelasse o algoritmo da minha rede social, você ia só ficar fazendo conteúdo que ia agradar o robozinho e pronto. Eu não ia ter por que pagar para impulsionar um post. Mas se eu não sei como o algoritmo funciona, é mais garantido eu ficar impulsionando esse post. Por isso que nunca alguém vai saber o algoritmo de uma rede social. Se alguém falar para você que vai te vender isso, é mentira. Obviamente, a gente tem milhões de usuários usando aquilo diariamente, então a gente tem hipóteses do que acontece. E tem algumas coisas que realmente, você na prática vai ver e falar, realmente, tem uma coisa aqui. Então a gente tem pistas, realmente. Agora, alguém falar para você que sabe qual é o algoritmo, é mentira. Até porque eles têm mais de um algoritmo. Recentemente, o Instagram, numa reunião lá, falou, existem 5 algoritmos operando no Instagram. Um para cada formato. Então, o formato do Reels, o robozinho do Reels não é o robozinho do post fixo. Então, você não pode usar as mesmas técnicas que você usaria no Reels para um post fixo. Quais são as técnicas? Não sei. Ninguém sabe. Esse é o ponto. E se ninguém sabe... Acho que parou. E se ninguém sabe, então, arrisca. Por isso, lembra do André falando, cara, para de pegar essas fórmulas e tentar ficar bitolado em cima delas, tentar arriscar. Eu conheço gente que tem mais engajamento postando 7 da manhã do que postando à noite, que é o contrário do meu. O meu é à noite. A pessoa posta 7 da manhã, porque o conteúdo dela é mais sobre lifestyle, assim, sabe? Então, a galera acorda e a primeira coisa que faz é olhar o Instagram dessa pessoa, é olhar os stories. Então, ela faz o conteúdo 7 da manhã. Pra ela faz todo sentido. Agora, se eu publico um vídeo sobre... Por que o Bezetacil dói 7 da manhã, vocês não vão ver. Vocês não, sabe, vocês querem acordar, assim, não faz sentido. Agora, à noite, que vocês já estão mais acordado e eu posto nesse horário da galera saindo da faculdade, porque meu público está muito na faculdade, então é mais provável que eu tenha mais engajamento se eu posto lá pelas 6, 7 horas. Então, você tem que olhar também essa questão do seu público, mais uma vez, o porquê é tão importante você saber quem é o seu público. E também para você usar. Eu não gosto dessa história da galera, tipo, tem que postar 3 vezes por dia, não sei o que, tal horário. Isso, cara, isso pra mim você vai ficar bitolado, não vale a pena. E uma coisa que a gente fica muito aflito é isso do, nossa, então tudo é tentativa e erro, você começa a ficar agoniado, porque a gente na ciência, a gente trabalha com dados, né, com estatística, então... criatividade é uma coisa muito não palpável, assim, sabe? Só que calma, a gente também pode estudar a rede social da forma que a gente estuda as nossas coisinhas. Porque é possível mensurar. Quando essas pessoas aqui fazem interações e o robozinho acha legal, você consegue ter exatamente a mensuração dessas interações. Então, você obtém as métricas. E aí você vai falar, tá, então qual que é a principal métrica do Instagram? Porque daí eu favoreço a métrica, o robozinho vai gostar e aí ele entrega pra mais gente, né? Gente, eu acabei de falar que a gente não sabe. A gente não sabe o algoritmo, então a gente não sabe qual que é a principal métrica do Instagram. A única coisa que o Instagram já falou que, isso aqui está realmente descrito lá nos termos de uso, isso aqui faz parte do algoritmo, postou vídeo com o logo do TikTok, eles vão diminuir seu alcance. Isso está escrito por extenso. Tirando isso, a gente não sabe mais nada do que o Instagram gosta do que o Instagram não gosta. Então, a gente também não sabe qual métrica o Instagram acha muito maneiro e o robozinho vai falar, isso aqui é porque a galera tá gostando ou não. Eu fiz uma pós em influência digital e aí tinha um professor que ele falava assim, a gente não sabe, mas eu sei. Por quê? Porque eu fiz teste e... toda vez que a pessoa recebia muita DM por causa de um post, esse post entregava melhor. Então, na cabeça dele, a DM era a maior métrica do Instagram. DM é mensagem direta, é quando você manda uma mensagem particular para a conta. E aí, qual que era a lógica dele, que eu concordo com a lógica, né, com essa coisa dele.
é que quanto mais trabalho a pessoa demonstra ter para interagir com você, não é porque ela parece estar muito interessada. E se você tá rolando o feed, você curte, beleza, às vezes eu nem leio, sabe? Tipo, é de um amigo meu, eu vou dar um like, assim, para dar um suporte lá, mas eu não li. Agora, se eu comentei, quer dizer que eu já né, fui mais longe, assim, eu já gastei mais energia aqui. Mas também meu comentário pode ser um coração. Agora, cara, segundo eles, se a pessoa te manda uma DM, ela tá gerando uma conversa. E uma coisa que a gente percebe muito é que a rede social ama conversa. Ela ama que você digite muito, que você tenha um trabalho. Porque isso demonstra pro robozinho que ele qualitativamente não vai analisar nada, ele não sabe. Mas quantitativamente ele consegue ver que aquilo é muito interessante. Que a pessoa gastou muito tempo falando com você. Então, na teoria dele, DM era o mais importante. Até porque para você mandar DM, você tinha que entrar no perfil da pessoa, que já era uma ação. Aí você tinha que clicar na DM, outra ação. Aí você tinha que digitar que era outra ação. Aí provavelmente eu te responderia. Mais uma ação, você responderia de volta. Beleza. Só que aí o mundo dele caiu por terra, porque agora você tem como mandar DM clicando em um botão só no post. Então eu acho que acabou essa história. Mas eu concordo com o da conversa, assim. Uma coisa que eu percebo na publicidade em si, que eles comentam muito, é que quando eles vão analisar o perfil de um criador, eles avaliam quantitativamente o número de comentários, mas tem a métrica qualitativa. Eles param, eles botam um estagiário lá para ler os seus comentários e ver quanto desses comentários é um coração, é um joinha, e quanto desses comentários são pessoas que te seguem conversando com você. Então, eles têm essa métrica esse criador é muito interessante, porque ele gera conversas. Então, se a gente faz isso, né, nós humanos, eu imagino realmente que o robozinho também tem esse parâmetro. E aí temos vários exemplos de métricas, né? Você tem alcance, que é o número de usuários únicos que visualizaram o seu conteúdo. Você tem as impressões, então eu com a minha conta, se eu vi 5 vezes o seu post, conta como 5. Tem a pior métrica de todas, que eu acho que deixa as pessoas doentes, que é seguidores, que eu vou comentar mais pra frente. E lembrando que muda muito isso aqui. Você tá, por exemplo, no YouTube, ele tem as métricas do YouTube, que aí ele nem liga pra curtida, na verdade. O que ele liga mais é o tempo que você ficou assistindo. Ele vai falar, interessante. O YouTube sempre me pergunta, qual que é a rede social mais predadora, assim, que deixa as pessoas mais doentes? É o YouTube. Porque o algoritmo do YouTube é muito maldoso, assim, com o criador. É tipo assim, se a pessoa saiu do YouTube, ela viu um vídeo seu e saiu do YouTube, você é prejudicado, dá pra ver. Se o seu vídeo manda muita gente pra fora da plataforma, dá pra ver que ele não entrega. Agora, se o seu vídeo chega a muita gente, então, e aí o Instagram começou a prejudicar quem bota muito link por causa disso, porque você tá saindo da plataforma e indo pra outra. Eles não querem, a rede social quer que você continue lá. Tanto que se você coloca um vídeo, e aí no final tem outros vídeos que você pode colocar assim os caras, tipo uma dica, assim, tipo, esse vídeo aqui é bom também. Aí a pessoa clica, o seu vídeo cresce muito. E ao ponto de que quando você olhar lá as análises do YouTube, dá pra ver realmente, tipo, quantas pessoas clicaram nesses cards. Porque você fez a pessoa continuar muito mais tempo no YouTube. Existe a teoria, inclusive, de que o YouTube conta o tempo que você tá lá. Desde o início, assim. Então, esses criadores que ele perpassa por esse tempo são beneficiados. Uma teoria. Então, o YouTube tem essa coisa do tipo, é muito difícil você reter alguém por 20 minutos. E ele ama isso. Então, é muito comum você ver youtuber falar que saiu, né? Aí também tem uma questão de monetização que a gente vai comentar. E aí, o que hoje a gente percebe? Você bitolar em curtida, em comentário e tal, não vale a pena, porque a gente não sabe realmente qual que o Instagram acha mais legal. O que a gente percebe é que se você tiver um equilíbrio de métricas, é a melhor coisa que você faz, já que você não tem a solução de qual é o algoritmo, certo? E o que seria um equilíbrio de métricas? Eu tô fazendo aqui uns vídeos, tem muita curtida, beleza, a galera me segue, só que ninguém comenta. Isso pode ser ruim pra você. Então tenta fazer um vídeo, ou fazer uma pergunta no vídeo, ou fazer um post mesmo pra puxar a galera a conversar com você. E aí você vai fazendo esse balanço. Então, por exemplo, às vezes eu posto coisa que eu sei que o número de salvamentos vai ser enorme. Então eu posto coisas só pra galera salvar. Porque aí eu sei que faz um equilíbrio nas minhas métricas. Então, basicamente é assim. Até porque a gente trabalha com publicidade, isso para eles é muito interessante, você tem um equilíbrio nas métricas. Então, a gente acaba fazendo essa diferença de conteúdo. Não sei se vocês lembram, tinha aquele funil, que aí tinha o conteúdo de estourar bolha, não sei o quê. Então, eu gosto de fazer, às vezes, aqueles conteúdos lá no final, assim, uma coisa bem que, tipo, só quem me segue muito vai me responder.
mas a pessoa vai gerar uma conversa muito grande comigo. Então, eu faço propositalmente, assim, esse tipo de conteúdo. E aí, tem isso aqui, que é o seguidor. Pelo menos na saúde, isso eu tenho certeza, as pessoas compram muito seguidor. É algo, assim, patológico. E dá pra saber. Isso que eu acho, cara, como é que você compra seguidor? Porque dá pra saber. Uma pessoa que tem 100 mil seguidores e tem 20 likes, tem algo errado, cara. E tem como ver, por exemplo, que pra ela conseguir qualquer coisa, ela tem que impulsionar. Então, não é tão bom você ficar pensando em seguidor. É legal você ver que tá crescendo, é interessante, sim. Mas, como é muito comprável, o que a gente acredita hoje é que o robozinho, ele não tá nem aí mais pra seguidor. Ele tá tipo assim, cara, isso aqui não quer dizer mais que esse perfil realmente é tão relevante. E a gente pode ver também na publicidade. A gente percebe que tem muito micro-influenciador que ganha mais do que grande influenciador. Então, o micro-influenciador, ele pega muito mais publicidade por um valor menor. Só que se você juntar esse montante, é o valor que o grande influenciador pegou numa publicidade, só que tipo, uma por mês, assim. Então, se você fizer esse balanço, hoje a gente percebe, agora que tá começando mais no Brasil, mas o micro-influenciador, ele tá começando a ganhar muito dinheiro. Por causa disso, porque ele convence mais gente, ele tá mais perto, né, do público dele. E, cara, ele tem engajamento. Dá pra ver que ele tem um engajamento bom. Uma pessoa de 50 mil seguidores, tendo ali 5 mil likes por todo o vídeo que ela posta, são 5 mil pessoas que estão assistindo ela real, assim. Então, dentro desse grupo menor. Então, se na publicidade a gente acha que está sendo favorecido, provavelmente o robozinho também. Ele deve fazer essa comparação. Existem sites que você consegue ver o seu engajamento, que você consegue ver se alguém comprou seguidor. Então, eu já tive uma aula que a aula era a gente botar pessoas que a gente gosta nesse site e ver se comprou seguidor ou não. E a maioria que eu gostava comprava. E era um negócio tipo assim, como é que você vê? O gratuito, né? Eu botei aqui? Não. Depois eu posso botar o link dele, é o Social Blade. O pago, ele te fala uma frase assim, esta pessoa comprou seguidor, você não precisa fazer nada. No gratuito, ele vai te mostrar um gráfico que é dos últimos 3 meses dela. Cara, quando alguém comprou seguidor, é assim, o crescimento dela é, sei lá, ganhei 20 seguidores, 30, aí do nada, 10 mil. Aí no dia seguinte, perdeu 100. Aí, 20 seguidor, é isso, assim, quando tem esse pico de seguidor, não faz sentido, porque se você viraliza, é assim o gráfico. É natural, né? Mas quando você compra seguidor, não, é pico. E é muito comum a galera fazer isso. Então, realmente, eu acho que se você comprar seguidor, pelo menos se você está pensando em fazer publicidade, eles vão ver. Não vale a pena. A não ser que seja uma empresa não séria que ela não tenha essa noção. Mas uma empresa séria vai ter essa noção, então não vale a pena. E eu particularmente olho, assim, sabe? Eu tô seguindo alguém e eu vejo que ela compra seguidor, eu não me sinto muito confortável em confiar no que a pessoa tá falando, porque ela já começou me enganando, basicamente, né? Bom, e aí assim como você faz diferentes conteúdos deste funil aqui, você vai ter diferentes métricas de acordo com o conteúdo que você fizer. Então, esse conteúdo seu que estoura a bolha, você vai ter muito view, você vai ter um alcance grande, você vai ter compartilhamento, vai ganhar muito seguidor. A partir do momento que você vai afunilando, você vai conversando mais com as pessoas e fazendo com que elas fiquem, não só que elas te sigam e te esqueçam, mas que elas fiquem e interajam com você, você vai vendo outros parâmetros. Então, uma coisa que a gente vê muito é acessar o site. Então, tipo assim, coloquei meu conteúdo aqui neste site fora. E aí, se você vê que tem muito clique, você vê que aquelas pessoas estão tão interessadas ao ponto de clicarem no negócio, saírem do Instagram e irem para outro, de tão engajadas que elas estão. Então, você consegue ter essa noção por meio das métricas também. Mas a métrica é tudo? Pode botar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Krieger, eu sou bióloga por formação e atualmente eu trabalho como divulgadora científica, influenciadora digital, criadora de conteúdo, fazendo vídeos sobre ciência e humor para redes sociais. Se eu pudesse dar uma dica para alguém que quer trabalhar com divulgação científica na internet, seria terapia. Fim do vídeo. Tô brincando, gente, mas realmente eu acho muito importante que a gente esteja com a nossa saúde mental em dia, cuidando muito bem dela, escolhendo as nossas batalhas, né, pra gente não estar toda hora entrando em discussão que não tem sentido, ou acabar respondendo pessoas que, na verdade, nem querem uma discussão, né? Não querem aprender, elas querem só discutir. Na internet é muito fácil as coisas virarem uma guerra de fã-clubes, uma guerra de torcidas. Então tem muito pouca gente interessada em fazer um comentário, em mandar uma mensagem porque realmente quer entender ou aprender. Na grande maioria das vezes eles querem só treta mesmo. Eu acho bastante importante também que a gente consiga diferenciar a nossa vida
pessoal da nossa vida profissional, não deixar essas duas coisas se fundirem. Aquela crítica sobre o meu trabalho é sobre mim, né? A gente fica muito dependente da validação externa, dos números, das métricas. Então é muito importante estar com o pé no chão, cabeça fresca e bora pra cima. E uma coisa que você aprende é que o flop, ele constrói caráter. E quando você flopar a primeira vez, real, assim, que ninguém vê o negócio que você fez e você jurou que ia dar certo, cara, você se sente muito mal. Você fica muito mal, você fala, velho, eu vou desistir disso aqui. E às vezes um conteúdo que você achou muito mais ou menos viraliza. E aí você vai perceber que é uma coisa assim, que às vezes tá fora do seu poder mesmo. Assim. E às vezes o que você acha que é flop, na verdade engajou com quem gosta muito de você e pra pessoa foi muito importante. Então, às vezes, dependendo do conteúdo, pode ser realmente que as pessoas não estourem bolha, como a gente mostrou, assim. Mas que para algumas pessoas vai ser muito importante. Mas vamos falar de dinheiro? Dá para ganhar dinheiro fazendo isso? Porque também, você pode ter muito engajamento, pode ser muito legal, só que às vezes você fica, pô, mas eu mais gasto do que ganho, sabe? Dá para você ganhar dinheiro. E de muitas formas diferentes. Eu coloquei os principais pensando em divulgação científica, mas tem outras formas também. E eu vou mostrar mais em detalhes isso. A primeira forma, perdão, que foi a que eu comecei, inclusive, é o apadrinhamento. O que seria isso? Você pode fazer pelo Apoia-se, a ideia do Patreon. Inclusive, o OnlyFans, ele era uma plataforma disso, mas foi para um lado mais específico. Só que, no geral, é o apoio do fã ao criador de conteúdo. Então, basicamente, eu posso fazer de duas formas. Esse aqui é um amigo meu farmacêutico que ele fala de skincare. E ou ele faz uma meta, então, tipo assim, tanto por mês vocês vão me dando dinheiro porque vocês gostam de mim, e é isso. Ou ele pode dar recompensa mensalmente. Então, se você me apoia com diferentes valores, você ganha benefícios, que são exclusivos. Então, quando eu comecei o Apoia-se, que foi a primeira coisa que eu fiz, eu queria comprar a lente da minha câmera. Então, eu tinha, na verdade, recompensa, não fiz meta. E aí, eu, por exemplo, mostrava o backstage do meu vídeo, eu tirava dúvida das pessoas. Então, uma coisa que eu não faria na DM para todo mundo, porque aí é muita gente, eu fazia mais... Mentira, que no início tinha ninguém. Mas eu fazia mais para algumas pessoas. E com poucas pessoas eu consegui, depois de um tempo, realmente juntar o dinheiro que eu precisava. E aí eu parei de fazer o Apoia-se. Eu voltei esse ano, que eu comecei, eu adorei. Aí tinha várias coisas. Tinha um Flavonews, que era tipo um mini podcast... eles conseguiam acessar videoaulas antes, né, das pessoas, antes do público geral e tal. Só que aí eu comecei a pegar muito trabalho, eu fiquei meio doida da cabeça, aí eu falei, não, eu vou ter que parar o Apoia-se, eu parei. Mas é muito legal fazer o Apoia-se, até porque são o seu público mais fiel. É a galera que tá aqui. Tinha muita gente no Apoia-se que simplesmente não acessava nada que eu botava, eles simplesmente estavam me dando dinheiro, o que é muito estranho. Assim. A nossa DM falava, eu quero te dar dinheiro. E aí você fala, tá, assina meu Apoia-se. Mas então o Apoia-se ele realmente é muito legal. Se você tem uma meta ou se você realmente quer oferecer algo a mais para a pessoa e receber em troca disso, porque é o seu trabalho. E os seus fãs vão gostar. O Vitor, por exemplo, que é esse meu amigo, ele tem essa coisa do texto. E nos vídeos curtos ele falou que se sentia meio, ai cara, parece que eu não consigo passar a mensagem que eu quero passar e eu quero fazer texto. Só que para fazer texto, eu tomo um tempo muito grande da minha vida. E aí ele criou o Apoia-se e graças a isso, ele manda como benefício um textão, assim. E é muito bom. E é muito bom mesmo. Eu, inclusive, recomendo sobre skincare. Maravilhoso. Tem a monetização interna. Então, a partir dos views mesmo, do seu público, a plataforma te paga. É complicada a monetização interna. Ela é ingrata. Você tem muito trabalho para ganhar pouco. Essa é a real. Por isso que muita gente acaba também abandonando o YouTube. Porque é ridículo o que você ganha. Ridículo. Depois de ser muito grande, beleza, eu ganho um valor massa. Só que o tanto de trabalho que você teve para chegar aqui é ridículo. Ridículo. Você ganha uma porcentagem muito baixa do que as empresas estão pagando realmente. Mas, querendo ou não, é um dinheiro. E ainda mais é um dinheiro que você não precisa fazer aquela coisa do, sabe, compra isso aqui. Literalmente as pessoas estão assistindo lá e você está ganhando dinheiro. Então, eu recomendo você fazer alguma monetização, faz parte. O Google AdSense, ele é responsável pela monetização do YouTube, de blogs e de sites. Então, quando você entra no blog tem ali um cardzinho de propaganda, você ganha em cima daquilo. É pequeno, mas você ganha. Só que as plataformas começaram a crescer as formas de monetização dentro delas também. A gente não está falando de publicidade aqui, a gente está falando de coisas dentro da plataforma.
E aí cada um foi criando a sua forma, assim. E tem gente que explora isso muito bem. Outros, como eu, não. Descobre muito no meio do caminho que existia essas coisas. Mas, por exemplo, sabe o Apoia-se que eu acabei de mostrar pra vocês? O YouTube agora tem um deles. Então, você faz a assinatura do canal do YouTube. Então, você tem esses benefícios, só que assinando direto pelo YouTube. E tem outras formas também. Você tem essa monetização dos anúncios. Então, quando você está vendo um vídeo e passa um anúncio para você, aquele criador está ganhando. Se você clica, ele ganha mais ainda. Se você vê até o final, ele ganha mais ainda. Existe toda uma forma de leilão, que é como funciona. Então, quando você começar a monetizar pelo YouTube, você vai ver que vai ter mês que vai ganhar muito, tem mês que vai ganhar pouco. Porque depende muito da época do ano, depende das empresas. Por exemplo, o meu, depois de anos, eu percebi o padrão, que é tipo, eu sei exatamente quando vocês estão tendo prova. É ridículo, assim, tipo, o meu YouTube tá assim, aí do nada, puf. Essa semana vocês estão tendo prova. Eu ganhei muito dinheiro ontem. É bizarro, assim. Eu fico, cara, essa galera tá desesperada, assim. É claro pra mim. E aí eu ficava chateada, porque em janeiro eu não ganhei nada. E eu ficava, nossa, as pessoas não gostam de mim, tá acontecendo. E era isso, porque as pessoas não estão tendo aula. Então elas não vão assistir. Quando teve a pandemia e virou uma bagunça, eu ganhava o tempo inteiro. Porque tinha gente que tava acabando o semestre e tinha gente que tava começando. Aí agora que voltou ao normal, é certinho, gente. Começou o semestre. Férias. Aí começou o semestre. Pra mim, agora tá certinho. Então vocês vão ver essa variação. Principalmente no final do ano, para todo mundo no Brasil, costuma ser a melhor época. Porque aí muita gente fazendo propaganda para Natal, para Ano Novo, 13º. Então é comum você ganhar muito dinheiro em novembro e dezembro. E aí você pode até pensar, tipo, então em novembro e dezembro eu vou lançar aqui uma série que eu sei que vai dar bom, sabe? Porque aí você vai atrair muita gente. Então você pode fazer essas estratégias. E aí o YouTube tem os supers, que é a pessoa que quer te mandar uma mensagem que fique destacado. Então a galera te manda dinheiro e aí fica destacado, assim. Aí eu sempre falo, não manda super pra mim, cara, porque eu ganho, sei lá, 10 centavos, a pessoa pagou R$5, é bizarro, mas... E você pode vender produtos dentro do YouTube, então agora já aparece lá embaixo, tipo, você tá vendo o vídeo do criador, embaixo tem, tipo, as camisetas que ele vende. Então isso agora é uma possibilidade nova de monetização do YouTube. O TikTok, a Live NPC que vocês não conheciam, a galera tá ganhando dinheiro com isso aqui, ó, que é o presente da live. Então toda vez que você manda uma rosa pra alguém, a pessoa ganha $0,01. Só que a pessoa tá ganhando, gente, $0,01, tipo assim, $0,01, sei lá, a cada 0,000 segundos, sabe? Então uma pessoa tá ganhando muito dinheiro, e em dólar. Mas também dentro do TikTok, quando você se torna criador, você vai ver que tem o programa criativo, que é basicamente a monetização normal, então a pessoa assiste lá o seu vídeo e você ganha uma porcentagem em cima disso. E também o Marketplace de Criadores, que é um lugar que você entra, e aí você coloca lá o seu perfil, e aí as empresas te mandam mensagem pelo TikTok perguntando, quer fazer esse vídeo? Aí você aceita ou não. Particularmente, experiência própria, não vale a pena. Nem esse aqui e nem esse aqui. Eu tirei a minha monetização do TikTok, eu não ganho mais dinheiro com o TikTok, porque ele derruba completamente o seu alcance para não te pagar. Então, assim, eu tava com 290 mil em, sei lá, março. Eu fui fazer 300 mil no dia que eu tirei a monetização, porque eu tava perdendo seguidor. Porque pra ele não vale a pena. Eu fazia 1 milhão, assim, de vídeo. Eu fiquei 6 meses sem fazer 1 milhão por causa disso, porque ele não vai me pagar esse dinheiro. Então eu percebi, tem os grupos de criadores de TikTok, todo mundo começou a sair da monetização. E voltou o engajamento de todo mundo. Então isso é uma grande sacanagem que o TikTok faz. Mas assim, se você quer... mas pra mim vale a pena ganhar $50 de 4 meses? Tá, então beleza, continua. Mas se você quer um alcance maior, talvez seja melhor você não ter essa monetização e ganhar por fora. Então, porque aí vai vir publicidade, vai vir coisas a mais. Assim. Mas se você não tem interesse em publicidade, pega a monetização. E, bom, e esse do Marketplace, eles vão virar e falar, você quer fazer um vídeo pro Mercado Livre por R$30? Aí você fala, não. Então, eu também acho que não vale muito a pena. E, bom, e tem o Facebook, que algumas pessoas ainda estão lá. E aí tem já... O Facebook, ele já funciona como YouTube um pouco, assim. Você ganha realmente monetização só com as pessoas assistindo. Isso é mais recente. Tem as estrelas, que é a mesma ideia de você ganhar a florzinha no TikTok durante as suas lives. O Facebook Game ficou muito forte ano passado, né? Eles pagavam realmente criadores grandes para estarem dentro da plataforma para fazer concorrência com a Twitch. Deu super errado, aparentemente, porque demitiu todo mundo. Eu não entendi. Mas eu assisti o Facebook Game por causa de uma pessoa só. E ela foi pro Twitch. Morreu. Não, só que era uma ideia boa, sabe? Tipo, o que eles fizeram.
Mas era uma ideia boa, porque era a única coisa que me ligava ainda ao Facebook, era isso. Mas agora não faz sentido eu ter mais Facebook, morreu. E tem também você fazer a assinatura no perfil da pessoa e ter benefícios. O Instagram é uma piada, porque você pode ganhar lá as florzinhas na live, que é a mesma coisa que o TikTok, só que aí o TikTok você ganha muito mais. Então, pra que você vai fazer isso? E é isso. Não tem nada, assim, tipo, não tem monetização, não tem nada, gente. O Instagram é tipo assim, lucro. E você não ganha nada como criador. É verdade que publicidade é mais comum você conseguir no Instagram, mas se não é o seu foco fazer publicidade, cara, o Instagram é ingrato. Assim, é um negócio meio ingrato, realmente. Tem a Twitch, que você pode fazer lives. Eu tava comentando com a Su ontem que já rolam umas lives muito diferentes e vocês vão descobrir um mundo, gente, de live na Twitch, que é bizarro, assim. Tem live de ler livro, que é literalmente a mina, ela para, aí ela, vamos ler tal livro. Aí, beleza. 30 minutos. Aí ela fica 30 minutos, ela lendo o livro. Ela, tipo, ela não tá narrando pra você, ela tá lendo o livro. E você está lendo o livro. Aí ela, acabou 30 minutos. Aí ela troca uma ideia com você, aí ela, mais 30. E a galera, tipo assim, 2.000 pessoas. Rola. Tem. Ixi, tem live, tem tudo. E a ideia é essa, tipo assim, a gente tá falando sobre isso, as pessoas estão tão carentes de companhia que tem como você fazer live, cara, não falando nada, assim, e ganhando muita coisa, sabe? Então, é uma possibilidade. Tem muita live de gente estudando. Se eu tivesse isso quando eu estiver na faculdade, eu com certeza usaria, porque eu fico, às vezes, estudando, vendo gente no YouTube, que tem vídeo de 1 hora, estudando. Então, com live, eu assistiria, sinceramente. E eu gosto, tipo, eu gosto de ser fã. Eu gosto de falar, pô, eu gosto muito do seu trabalho e tal. Então, eu teria várias pessoas que estudam que eu seria fã, com certeza. E aí, dentro do Twitch, você tem essa coisa que passa anúncio, né? Se a pessoa não foi inscrita no seu canal, então vai ser uma propaganda e você ganha em cima disso, que é bem pouco também. O subscriber, que é você seguir mesmo a pessoa e você paga um valor. Hoje em dia, se você pagar a Amazon, por exemplo, você já consegue dar um sub, que é você seguir alguém na Twitch, de graça. Então, não aparece propaganda pra você e aí o criador ganha, tipo, sei lá, R$1. Mas é isso. E tem o LivePix, que é o que a galera mais usa, que seria que eu recomendaria se vocês tivessem uma Twitch, que é um programa de fora, tipo um plugin que você bota na sua live, e aí pra aparecer uma mensagem da pessoa na sua tela, ela tem que mandar um Pix. E aí as pessoas mandam Pix de diferentes valores e aparece, tipo, uma narração do que você está falando. Então, tem vários vozes diferentes. E aí é uma forma de você chamar a atenção do criador, porque ele vai parar o que ele está fazendo pra ver o que você está falando. Então é uma forma da galera, tipo assim, presta atenção em mim. Aí eles pagam. Tanto que criador grande tem que botar Pix de, tipo, R$30, porque senão é o tempo inteiro de mensagem. E aí você pensa, né, cara, se a cada 2 minutos alguém te manda uma mensagem pagando R$30, você ganha dinheiro. E essa normalmente é a forma que as pessoas mais ganham na Twitch hoje em dia. Uma dica também que eu vejo esse movimento é que muito criador hoje em dia tá fazendo live e aí pega cortes da live e posta isso. Então você ganha 2 vezes, porque já tá pronto o conteúdo. Isso é uma outra coisa na criação de conteúdo que é bom essa anteninha sua vai começando a aparecer, que era tipo, eu já criei esse conteúdo, o que eu posso fazer para aproveitar esse conteúdo já que ele já está pronto? Então você pega essa live, faz cortes das melhores partes dessa live, você reposta e aí você monetiza mais uma vez em cima de algo que já aconteceu. E ao mesmo tempo você atrai mais gente para sua live, que a pessoa vai ver aquele vídeo e vai achar legal, vai esperar a sua live acontecer. Então você cria esse ciclo assim, de monetização. Tem o Twitter, que você tem remuneração hoje por engajamento no Twitter, só que você tem que pagar. O que não faz qualquer sentido pra mim. E a galera tenta viralizar com uns negócios muito besta, então eu tô com ranço do Twitter. E tem outras redes sociais que monetizam também. Então tem o Pinterest, que ele monetiza, então é uma rede mais de imagens, você consegue fazer infográficos, esse tipo de coisa, você consegue monetizar em cima disso. E o Quai, que ele é um concorrente do TikTok, tem muita gente que ganha muito dinheiro no Quai. Mas ele realmente é mais alternativo, assim, ele não é uma coisa que a gente usa tanto, eu acho que é uma coisa muito da geração Z, a gente não tem muita noção, mas eu sei que tem gente que ama Quai. Tanto que naquela lista que eu mostrei pra vocês de redes sociais mais vistas, o Quai aparecia entre as maiores, então realmente o Quai ele é algo grande. Uma coisa que acontece muito, caso vocês façam TikTok e comecem a crescer no TikTok, é que vai aparecer muita agência do Quai falando pra você ir pro Quai. Então, eles pagam pra você sair do... Não sair, mas você parar de postar no TikTok e ficar postando agora no Quai.
E assim, eu acho meio, sei lá, porque você tem que postar, sei lá, 30 vídeos em um mês. Se você der conta, beleza. Aí você ganha dinheiro, você ganha um dinheiro, assim, mas eu acho meio abuso. Mas tem gente que sai do TikTok por isso. Então o Quai, ele realmente movimenta, assim. Tem as webnovelas lá que bombam, real. Tem essa coisa do infoproduto que muita gente vende, né? Então, é uma forma de você já tem conhecimento. Você vende o seu conhecimento. Você tem um investimento menor se você vender um infoproduto do que um produto físico. Então, muita gente investe nisso. Então, curso, e-book, uma coisa que eu vejo pouca galera da farmácia fazer, eu sempre falo, vocês não se molhem. Muitos estudantes de medicina ganham muito dinheiro, não tô brincando, vendendo um mapa mental, vendendo resumo de medicina. O povo da farmácia não faz isso. E é simplesmente, você já estudou, você já fez o resumo, ele já tá pronto, cara. É só você pegar ele, fazer mais bonitinho pra apresentável, sabe, fazer digitado, e você vende isso na Hotmart, tá? Você ganha uma grana. Então vale muito a pena. Você pode vender template, então, template de agenda, template de guia de medicamentos, esse tipo de coisa, você pode fazer e vender também. Código, não entendo disso, mas enfim, dá pra você vender códigos de, né, negócio. E entre outros. Muita galera fala assim, ai, nossa, mas já tem muito, né, curso, já tem muito e-book. Cara, as pessoas consomem. Se você tem um trabalho bom, se você realmente entende o que você está fazendo, eu super acho que você tem que realmente vender isso. Porque tem muito picareta. É muito, muito picareta. Então, quando eu vejo uma pessoa que tem um conhecimento bom e ela não entrega isso, ela tá perdendo dinheiro real que ela podia, porque ela já construiu esse conhecimento, vai morrer com você, sabe? Ganha dinheiro em cima disso. Então faz um curso, faz um e-book e tal. Bom, produto físico. É uma possibilidade. O André, por exemplo, do Minutos Psíquicos, que eu mostrei ontem pra vocês, ele tá vendendo um livro, por exemplo. É bem interessante, só que aí você tem essa questão, né, de tipo, não dá, frete. Então nem todo mundo gosta muito dessa opção. Mas é possível. Material de estudo mesmo, você vendeu os resumos físicos, algo do tipo, caneca, vestuário, decoração, entre outros. Então existe essa também possibilidade de monetização. Tem os afiliados, que basicamente seria você, por exemplo, você está no Stories, você lê um livro, aí você posta, li esse livro, ele é muito maneiro. E aí alguém fala, qual é esse livro? Manda o link. E aí você manda o link de afiliado. Você tem que fazer o cadastro, né? Aí você vai pegar o livro de afiliados de algum deles e aí você manda. Se essa pessoa comprar qualquer coisa no seu link, tipo, se ela entrar no seu link e não comprar o livro, mas comprar uma geladeira, você ganha uma porcentagem da geladeira. E pouca gente sabe disso. Pois é. Então, você colocar esses links vale muito a pena. Tem gente que a principal forma de monetização é afiliado e você não percebe. Eu conheço uma menina que ela é criadora de conteúdo de decoração, sabe? A principal forma de monetização dessa menina ela tem muito dinheiro. E ela faz por causa de afiliado, porque ela fala, olha, comprei esse espelho pra minha casa. Aí ela bota o link. E aí a galera, compra tudo, assim, nos links dela. Então, por exemplo, uma coisa que eu não faço, que eu devia fazer. Mas você está postando um vídeo no YouTube e você coloca o link de afiliado das coisas que você precisou usar para fazer o vídeo. Então, se a pessoa perguntar qual que é o seu microfone, você manda o seu link de afiliado. Entendeu? Então, assim, você tem chance de ganhar dinheiro. E outros tipos de monetização é o podcast mesmo. Então, você colocar numa plataforma de áudio e isso vai te gerar ouvintes. Então, você ganha um dinheiro de monetização. Ou a newsletter, que algumas pessoas não estavam aqui. Mas newsletter é tipo você oferecer quinzenalmente, semanalmente ou mensalmente uma curadoria que você vai fazer sobre um tema e mandar para o e-mail da pessoa. Então, quais são as principais notícias de farmácia clínica essa semana ou esse mês? E aí você manda isso já destrinchado, você pode botar sua opinião realmente lá. E aí você pode vender a sua newsletter. Tem várias que são pagas e tem criador de newsletter. Então, tem uma menina que ela faz a maior newsletter do Brasil, assim, que é uma sobre marketing digital, que aí ela vende pra agência mesmo. E ela, cara, vive de newsletter, porque ela tem uma newsletter. E é tipo, sei lá, R$5, só que ela tem milhares de pessoas que assinam. Ela vive disso. Então, é uma possibilidade. E existe esse movimento contra as redes sociais, que vem crescendo, né? Porque a rede social, elas são de empresas específicas. Da newsletter, porque a newsletter, ela independe da rede social. E outra coisa que a gente percebe muito é que, por exemplo, se a sua rede social acabar hoje, e aí? Você vai saber quem são as pessoas que te seguiam? Tipo, elas vão te achar? Elas vão atrás de você? E a newsletter é uma coisa do tipo, é e-mail. Então, você vai saber quem são essas pessoas, você ainda vai ter o contato delas.
Então, muita gente faz newsletter para ter a noção de quem são essas pessoas e se acontecer alguma coisa, ela ainda consegue mandar uma mensagem e falar, olha, deu ruim aqui, vai pra cá. Então, tem gente que tem newsletter só para isso. E, bom, onde eu consigo essas métricas que a gente estava conversando? Tem tudo isso nas próprias redes sociais, você não precisa pagar em nenhum lugar, cada um vai ter a sua, né? Então, você procura os insights, os analytics, e tudo isso é gratuito, é igual para todo mundo, ninguém tem consegue ter acesso a uma métrica a mais que você. Existem sites que vão te dar outras métricas, só que são métricas que você consegue deduzir a partir daqui. Você não vai ter um insight gigantesco, assim. Tem umas inteligências artificiais que pegam lá, né, suas métricas e te dão insight, tipo, só que é uma coisa tipo assim, faça mais reels. É legal, assim, beleza. Mas aí eu acho que não vale a pena. Então, tem essas ferramentas pagas de métricas exclusivas e tem essas plataformas de marketing digital, que seria, eu não vou programar aqui stories. Aí você paga uma plataforma, você consegue programar um stories. É legal. Algumas coisas você consegue programar na própria plataforma, né? Instagram, você consegue programar post. Você não consegue programar reels, nem stories. Então, tem gente que opta por pagar. Eu só pagaria realmente isso aqui se eu tivesse essa necessidade. Do tipo, eu quero realmente deixar programado stories e reels. E é isso. De resto, calendário, uso o Notion. E métricas, obtenha da ferramenta nativa. Então, não precisa gastar dinheiro para isso. Vamos falar agora sobre vocês, tá? Então, quem pode ser divulgador científico? Na minha opinião, isso aqui é minha opinião, tem gente que discorda muito disso, você tem que ter responsabilidade e saber fazer conteúdo baseado em evidência científica. Para mim, pronto, você já é divulgador científico, você já está bem-vindo no nosso clubinho, a gente tem grupos de fofoca, então você já é bem-vindo, assim, na minha opinião. Inclusive, eu conheço divulgadores científicos no ensino médio. E eles fazem um bom trabalho. Lógico que eles vão precisar de um apoio de um professor, eles não conseguem fazer tudo sozinhos e tal. Mas eles já fazem um excelente trabalho e eles são da geração que está consumindo aquilo. E para eles é muito mais fácil se comunicar do que eu tentar me comunicar com alguém de 15 anos. Então eu acho que você ter essa coisa que eu já ouvi do tipo, não, você tem que ter doutorado para fazer isso. Cara, eu não acho que é nem justo com essas pessoas você virar para um doutorando ou um professor mesmo de universidade e falar, não, você tem que fazer divulgação científica. Eu acho que não é justo com eles também, até porque a gente sabe que a gente não tem tempo quando a gente está nesse meio do trabalho, assim. Então, eu acho que você colocar essa culpa das coisas não estarem acontecendo porque a divulgação científica não está indo para frente, porque quem deveria estar fazendo não está fazendo, para mim não faz qualquer sentido e é uma coisa que a gente ouviu na pandemia. Mas, ao mesmo tempo, assim, além de colocar a culpa que eles botam muito nessas pessoas, às vezes, cara, você tá lá, desculpa, mas quando você termina o doutorado, você já tem lá seus 30, você já tá lá pra frente. Cara, você vai comunicar com alguém de 20 anos, vai ser difícil, vai ser mais difícil. Sendo que uma pessoa de 20 anos poderia estar fazendo esse trabalho muito bem. Então, você, para título para fazer esse trabalho, eu não concordo, sinceramente. Eu acho que você tem que ter responsabilidade como criador de conteúdo. E por isso que a gente falou lá de visão e valores, o que é muito importante, e fazer baseado em evidência científica. E é isso. Para mim, você já é bem-vindo, não importa se você não tem doutorado. Tem gente que discorda. E aí a gente conversou sobre aquela coisa de vergonha, se eu não quero aparecer, etc. Então, você pode sim fazer um perfil que a gente chama impessoal. Você não aparece, você só faz o post, ou só faz desenhando, algo do tipo, a sua imagem não aparece. Você tem menos exposição, então fica menos, né, exposto a receber comentários negativos. Mas também a rede social é muito de identificação. Se você não gera essa empatia com a pessoa e é aquela coisa de você ter alguém olhando para a câmera, gera muito mais empatia, então talvez você tenha menos engajamento, tenha um resultado que você não esperava. Mas tem gente que gosta, tem gente que faz um bom trabalho assim. O André, do Minutos Psíquicos, ele nunca apareceu em nenhum vídeo dele, porque é tudo desenho. E isso é uma ótima opção. Agora, se você quer aparecer, e eu vou comentar o porquê eu sou a favor de você vir pra cá, mais pra frente, você vai ter mais exposição, você vai estar mais vulnerável a receber comentários negativos, mas você vai gerar mais identidade, você vai gerar mais empatia, você vai gerar mais engajamento. Mas também existe ainda uma outra solução se você quer ser divulgador científico e você não quer só postar e ninguém ver, porque, sabe, é só você sozinho ali. Não.
existe isso aqui que pouca gente se liga que tem e vocês podem fazer hoje, tipo, juntar uma galera e fazer, que são coletivos de divulgação científica. Hoje o nosso maior coletivo é o Todos pela Vacina. E tem uma galera, gente, que você nunca viu a cara, só que é muita gente. E o cara que bota a legenda nos vídeos, pra mim, ele é divulgador científico. Não me importa se ele não tá botando a cara ali, sabe? Ele tá gastando o tempo dele fazendo isso aqui, pra mim ele já é. Então você pode escolher fazer um grupo ou entrar num grupo já pré-existente. Normalmente eles são muito abertos a isso. É só você mandar um e-mail, uma mensagem para eles que eles te abraçam. E aí tem aquela coisa, trabalho dividido. Vocês vão conseguir produzir muito, vocês conseguem chegar muito longe. O TikTok, por exemplo, ele dá ingresso do The Town pra galera do Todos pela Vacina, porque o TikTok realmente apoia eles. Tanto que eles ganharam um prêmio ano passado no evento do TikTok. Então tem essa parada do, nossa, a gente quer essas pessoas aqui dentro. Eles fazem um bom trabalho e é muita gente de várias áreas, então é muito bom, realmente. Em compensação, é um trabalho em grupo. Então, decisões de grupo. Você tem uma ideia muito maluca, talvez não seja aceito. E aí você tem que pensar, o que é a sua prioridade aqui? É você produzir muito, fazer um trabalho massa e tal, ou você fazer um trabalho menor, só que seu. Aí você tem que botar numa balança. Eu optei por aqui. Por quê? Porque, pra mim, a minha criatividade vem em primeiro lugar. Eu não me importo em flopar. Então, eu vou arriscar. Eu sei que num grupo, muitas ideias minhas não seriam aceitas. Então, pra mim, eu prefiro fazer solo. Mas, às vezes, eu entro em desespero, assim, real. Tipo, as minhas nunca vi cientistas são 2. E, às vezes, eu fico pensando, se tivesse só mais uma pessoa comigo, ia ser tão mais fácil a minha vida. Mas, pra mim, eu acabei optando por isso, pelo fazer divulgação científica solo. Solo no sentido, tipo, o projeto é meu, mas o meu conteúdo, eu consulto especialistas. E eu tenho design, eu tenho editor. Então, assim, é solo porque tô eu ali aparecendo. Mas, na real, sempre você vai ter que ter a ajuda de outras pessoas. É comum. Então, eu prezo muito pela minha liberdade criativa e eu tenho muito trabalho. Então, você tem que ver pra onde você quer. Então, eu não gosto de aparecer, mas eu quero fazer parte de algo grande. Procura um coletivo. E lembre-se, você fazer divulgação científica é uma forma de você desenvolver muitas habilidades que você não vê na faculdade. Então, você vai ter noção de design, você vai ter noção de análise de métricas, de gestão de recursos e pessoas. Você vai ter que aprender a escrever, a sua oratória vai melhorar, sua criatividade vai desenvolver. E isso aqui não são coisas que você precisa ter nascido com. Eu gravei o meu primeiro vídeo, sem brincadeira, 7 vezes. E eu nunca publiquei ele. Porque ficou muito ruim, assim. Eu falei, gente, eu não posso publicar isso. E eu agradeço por eu não ter publicado, porque realmente era muito ruim. Só que aí, na 8ª vez, cara, eu fiz, eu falei, se não for, agora não vai. Sabe, tem que ir. E foi. E é ruim. Eu acho muito ruim o primeiro vídeo no YouTube. E é o meu vídeo mais visto, assim. A galera gosta, mas que é o do... não, na verdade, o meu segundo, que é o que a galera começa a fazer farmácia, que é o do... como funciona uma faculdade de farmácia. E é o meu vídeo mais visto, assim. E eu acho ruim, sinceramente. Só que era aquilo, eu tinha que fazer. Porque senão não ia nascer. Só que também não foi de primeiro. Eu gravei 7 vezes, falei, é muito ruim esse aqui. Joguei fora aquela ideia e fiz outra coisa. Mas é importante, assim, você não vai ter tudo isso aqui 100% desenvolvido de cara. É que nem um hobby. Você não vai ser o melhor na primeira coisa que você fizer. Mas você vai desenvolver. Lembre-se disso. Então, divulgação científica não é algo que você tem que fazer por obrigação e que é uma perda de tempo. É algo que você está fazendo pela população real, que é uma coisa que realmente contribui para a sociedade e você pessoalmente vai desenvolver muita coisa. E uma coisa, nessa pesquisa do Ministério, eles perguntaram, se você acha a ciência tão importante, tão legal, me fala o nome de um cientista. E 90% não sabia. É tipo isso. É brasileiro, é verdade. Não, mas assim, cara, não sabia não sabe. E eu amo essa pesquisa, que pra mim é a melhor pesquisa que já foi feita na Terra. Começa aqui de baixo. Perguntaram pra galera, e aí, você acha que cientista é criativo? 96% achou que sim. Amo. Legal, né? Bom pra gente. Aprendem rapidamente coisas novas? Sim, com certeza. Pô, maravilhoso. São organizados? Com certeza. Pensam muito em suas famílias. Cara, maravilhoso, eles amam a gente. Aí começa. Em geral, evitam festas e vida social. Aí começa. Passam quase o tempo todo sozinhos. Uns creeps. Aí tem poucos amigos. Aí fala, meu Deus. E isso, gente, tá vendo que é a maioria? São
esquisitos. Começa a virar uma ofensa. Eles são esquisitos e eles são feios. Em geral, eles não são muito atraentes. E o pior, em geral, não tem casamentos felizes. Cara, eles acabaram. Yes. Que bom. E aí, cara? Mas o negócio, sabe? É uma ofensa, assim. Literalmente, a galera acha que a gente é esquisito. E lembra aquela referência que eu tinha de cientista, quando eu não sabia se eu ia pra essa área ou não? Era o quê? O Einstein? Esquisito. O Dexter? Esquisito. O Bergman lá? Esquisito. Então, assim, a gente tem que mudar isso. E eu boto essa porque aí é o meu estereótipo, né? De farmacêutico, a gente lá na drogaria. As pessoas não têm noção, cara, que a gente... Sabe? Uma galera tá na drogaria, tá, mas, pô, a gente faz tanta coisa, cara. A gente faz tanta coisa. E por isso que eu sou muito a favor da divulgação científica com uso pessoal. Com você lá. E não você no impessoal. Porque você tem que dar a cara pra mudar isso. Só que... parou. Começou muito essa discussão no tipo, será que... Então, quando surgiu a mídia digital, as coisas ficaram, então, mais representativas, né? Qualquer pessoa que pode abrir um Instagram e começar a postar. E as mídias tradicionais, não. Quando eles querem colocar alguém falando de ciência, eles vão botar um cara branco. Tanto que toda vez que uma das minhas amigas aparece na TV aberta, eu choro, literalmente. As meninas nunca vi cientista quando elas foram na TV aberta, eu chorei. A Mari que foi na Band, agora eu chorei. E é tipo assim, por quê? Porque pra agradar o público, um homem branco vai agradar. Colocou uma mulher, a gente vai reclamar. Colocou uma pessoa negra, vão reclamar. Mas botou um homem branco, não. Então o que a mídia tradicional vai fazer? Ela vai ficar botando quem as pessoas não reclamam. Agora, será que a mídia digital é diferente disso? Essa pesquisa aqui, ela foi uma pesquisa que fizeram quantitativamente e qualitativamente para entender canais no YouTube que eram feitos por mulheres, ou por homens, ou os dois aparecendo, ou mulher narrando, homem narrando, ou os dois narrando. Quantitativamente, eles já perceberam uma coisa. A maioria dos canais de YouTube que tem mais views e mais inscritos são feitos por homens. E, qualitativamente, eles foram analisar o que estava nos comentários. E o que se percebeu? Vejam comigo aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui é tipo um quadriculado vermelho. E é a aparência. Os canais feitos por mulheres, os canais narrados por mulheres, realmente a mulher não aparece. E... não, tô falando errado. É o roxo. Tá certo. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui embaixo. Feito por mulheres e que tinha homens e mulheres aparecendo, eram os que mais tinham comentários sobre a aparência física da pessoa. Só que nesse aqui, que eram os dois, os hosts, adivinha quem era que recebia? Não era o cara, era a mina. Ainda mais porque, como eram os dois, era a discussão do ele é mais bonito que ela. Então rolava a comparação física entre os dois nesse tipo de canal. Canais por homens, bem menos, né, cara? Falam bem menos. Esse aqui, na verdade, que eu tava falando, são comentários hostis. Mulheres, narrados por mulheres e neutro, que não tinha nada. O de homem, pouco, né? Tem um vídeo do Átila que ele fala que o vídeo que ele recebeu mais hate até hoje é o vídeo que quem apresenta é a esposa dele. E os comentários são aqueles passivos agressivos que eu comentei com vocês, que é do tipo, ela é legal, mas o roteiro tá ruim. E adivinha quem escreveu o roteiro? O Átila. Ela só apresentou. E os comentários, na grande maioria, são criticando o roteiro. Do tipo, não é que é ela. É o roteiro que tá ruim. E a galera não fala isso pros vídeos que é ele apresentando. E o que a gente percebe com isso aqui é que, cara, é ruim porque a internet ela vai ser um
um reflexo da sociedade. Só porque não é o robozinho que vai falar, ah, não, a mulher, não vou entregar esse conteúdo. Não, é porque as pessoas não estão assistindo. Então, não estão interagindo. Então, obviamente, o robozinho vai fazer isso. A internet é um reflexo do que acontece. E aí, você pode ficar muito desanimado com isso. Falar, cara, só por eu ser eu já vou receber mais comentário negativo? Sim. Só que a gente precisa mudar a visão das pessoas sobre isso. Então, a gente precisa dar a cara a tapa. E quanto mais diferente você for, melhor. E isso é difícil. Porque você vai ter que começar já pensando no... Eu sei que eu vou começar com desvantagem. Mas não começar, a impressão que fica é que quem faz ciência? Homem branco. Entendeu? Então, a gente tem que dar a cara a tapa, apesar de ser ruim. E aí, como dicas finais, primeiro, apoie. Não só apoiar do tipo, curtir, sabe? Eu fazer um comentário assim. Mas, às vezes, se você gosta realmente de alguém, cara, manda uma mensagem pra ela. Porque, às vezes, muda o dia da gente. E é comum, nos grupos que eu tenho, de criador de conteúdo, a galera mandar e falar assim, pô, chorei. E era, assim, um comentário. Um que eu chorei foi que o menino falou assim, pô, você faz tudo com muito carinho, né? E eu fiquei, tipo... eu falei, cara, de graça, assim, foi lindo. Eu chorei, pô. E é isso é apoiar, sabe? E a galera fala, nossa, eu compartilhei seu vídeo com todo mundo da minha turma. Assim, cara, eu gosto muito de você. E isso pra gente é muito massa. Isso é muito massa. Isso pra gente é apoiar, sabe? Não só você seguir. Seguir também é importante pra ter métrica e tal. Mas realmente tenta apoiar essas pessoas. Cria uma comunidade. Não só você criar comunidade de seguidores, mas você criar a sua comunidade de criadores do seu nicho. Existem nichos abandonados. O meu de farmácia é completamente abandonado. Tanto que eu debandei muito mais para o nicho de divulgação científica do que para o meu nicho de farmácia. Tanto que nesses meus grupos de divulgador, só tem eu de farmacêutica. Porque o meu nicho de farmácia, infelizmente, prevalece a concorrência. Porque tinha esse pensamento do tipo, tem pouca empresa querendo fazer publicidade, então se eu comento com ela quanto que eu cobro, ela vai cobrar mais baixo e aí vai pegar minha publicidade. Então, quando eu comecei publicidade, eu perguntei para uma galera, tipo, quanto vocês cobram? Eles nunca me responderam, sabe? E aí, desculpa, eu sou rancorosa. Se uma pessoa dessa vem conversar comigo hoje, eu não respondo ela, sinceramente. E aí acaba que é isso, o meu nicho ele é muito fraco, a galera concorre muito e... se mostrou com o tempo que, na real, aquelas poucas empresas eram poucas porque o nicho era fraco. Quanto mais o nicho cresce e é forte, as empresas se interessam mais. Então, eu tô com uma agência hoje que eles sempre falam comigo. Eles falam, cara, eles nunca trabalharam com farmacêutico. E eu fico, gente, uma indústria farmacêutica nunca trabalhou com farmacêutico. Porque quem vai falar sobre saúde? Um médico. Eles vão pagar um médico, eles vão pagar farmacêutico. E aí eles vão ver os perfis de farmácia, cara, ou é estudante falando para outro estudante, então não tem como estourar a bolha ali, farmacêutico querendo vender curso para farmacêutico, então não tem como estourar a bolha ali, e quem faz sobre curiosidades, que é mais a minha vibe, assim, uma coisa mais fora, faz um trabalho muito mediano, assim, ou compra seguidor, então, sabe, vai fazendo coisas que realmente não crescem o nicho. E eu fico muito feliz do nicho de divulgação científica ter explodido depois da pandemia. Então, a pandemia, ela realmente trouxe visibilidade para muita gente boa. Então, tem que aproveitar isso. E quanto mais gente, melhor. Os caras não são os seus concorrentes, sabe? Aquela pessoa... Às vezes você vai ficar triste porque, o vídeo daquela pessoa ficou melhor do que o meu sobre esse assunto e ela teve mais engajamento. Você fica triste. Só que isso é bom para o público, porque ela usou uma linguagem que foi melhor que a minha, realmente. Então, é importante você criar sua comunidade de seguidores, para você se fortalecer, etc. Mas também criar comunidade com os outros criadores e não ver eles como seus concorrentes. Porque no trabalho você tem que ter aliados. Então, você vai trabalhar na internet, você vai ter aliado na internet. E eles vão te trazer muita oportunidade, com certeza. E seja você, porque máscaras na internet caem também. E você vai simplesmente não aguentar mais seguir em frente se você não é você. Você não consegue segurar isso por muito. Então, essas são as minhas dicas finais para vocês trabalharem na internet. Indicações, se quiserem tirar fotos de pessoas que eu acho que fazem um trabalho incrível. A Mari é farmacêutica, né, de skincare, ela estourou muita bolha nos últimos anos. A Deusa cientista, ela faz um trabalho incrível. A Andresa é de química. A Júlia da matemática. Passar.
A Física Preta faz um trabalho bom, a Babilas é muito grande também, ela faz um trabalho muito bom. O Todos pela Vacina. O Todos pela Vacina, eles não postam necessariamente nas redes sociais deles, eles fazem conteúdo para outras redes sociais, então o Drauzio Varela às vezes posta deles, então não é só na rede social deles, eles ficam espalhados por aí. E a Mel, que ela vai dar o recado a seguir, ela é do Todos pela Vacina, ela é uma das fundadoras e ela é uma das maiores divulgadoras científicas do Twitter. Então, se você também não gosta de aparecer, o Twitter é uma grande opção para você, porque você literalmente só está escrevendo. E ela é uma das maiores divulgadoras científicas no Twitter hoje e ela vai finalizar com um recado. Já tá aqui. Oi pessoal, eu sou a Mel e a dica que eu acho que eu posso dar para vocês hoje sobre como fazer divulgação científica nas redes sociais, como começar nessa jornada, acredito que vai muito de a gente sempre buscar fazer conteúdos que despertem o nosso interesse, que brilhem os nossos olhos, porque normalmente conteúdos assim também vão brilhar os olhos de muita gente. Quando a gente faz com bastante intensidade, coloca muito de nós, sobre nós mesmos naquele conteúdo, a gente também cria vínculos com as pessoas que estão nos ouvindo e isso ajuda a construir uma audiência muito bacana. Ainda esse início, a gente sabe que é desafiador, então a persistência, né, seguir ali sempre tentando se melhorar e trazer novidades também é algo muito importante. Então, contem comigo para tudo e espero que a gente possa se ver aí muito nas redes divulgando ciência. E é isso. Obrigada. A gente já tem um tempinho, é hora das perguntas. Que bom que a gente fez as dinâmicas ontem, porque não ia dar tempo hoje. Eu acho que você... Daí eu... Tem mais... diálogo, né? A linguagem. Então, a minha visão hoje da divulgação científica é que é necessário alguns atores para ela funcionar. E um delas é o intermediador, que seria como o meu trabalho, por exemplo. Que é... Se a gente sabe que vai ser mais efetivo eu falando para pessoas da minha idade, então você faz o conteúdo comigo e eu traduzo ele. Então, o que a gente faz muito é isso, do tipo... Cara, você tem muito conhecimento, mas você acha que você não vai conseguir atingir aquele público, então me passa o que você quer passar e eu faço essa tradução para você. E aí eu tenho esse conhecimento de internet, eu sei o que vai funcionar, o que vai funcionar e a gente trabalha junto. Então, cada vez mais os divulgadores eles estão tentando fazer essa rede de conversar com cientistas para ser tudo junto mesmo, para não ser eu fazendo a minha pesquisa sozinha, mas eu usando o meu know-how e você usando o seu e a gente unindo isso e aplicando. Só que a gente está falando de jornalista. Aqui a gente está falando de divulgadores que são da área. Não,